Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto chave para entender o Brasil: a política fiscal. Basicamente, como o governo administra o dinheiro público e qual o impacto disso na economia do país. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que o orçamento do governo realmente funciona? E, principalmente, quais são as novas regras do jogo? Para a gente responder isso, precisamos começar pelo começo. Afinal, o que é essa tal de política fiscal? Esse aqui é o nosso mapa da conversa. Primeiro, o básico. O que é política fiscal? Depois, a gente entende as três grandes funções do governo. Na sequência, vemos como ele pilota a economia, daí como se mede se o resultado foi bom ou ruim, e para fechar, a gente cai na nova regra fiscal do Brasil. Então vamos lá, parte 1. O que é exatamente a política fiscal? Vamos entender o plano mestre por trás das finanças do país. Bom, de um jeito bem direto, é isso. A política fiscal é o jeito que o governo usa os gastos, ou seja, onde ele aplica o dinheiro, e os tributos, de onde ele tira o dinheiro para dar uma direção para a economia. É a principal ferramenta para influenciar a atividade econômica e gerenciar a distribuição de renda. E quem está no comando disso tudo? A gente pode pensar em dois atores principais. De um lado, a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, que é quem cuida do caixa do dia a dia e da dívida pública. Do outro, o Ministério do Planejamento e Orçamento, o MPO, que tem aquele olhar mais para o futuro, planejando o orçamento como um todo. E olha, nada disso é feito de qualquer jeito não. Existe todo um ciclo previsto em lei. São 3 passos. Primeiro, tem o PPA, o Plano Plurianual, que é um plano mais geral para 4 anos. Depois vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela pega aquele plano e define as metas para o ano seguinte. E aí, por fim, vem a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Essa sim é o orçamento do ano, bem detalhado, com tudo que vai entrar de receita e tudo que vai ser gasto. Certo, agora que a gente já sabe o que e o como, vamos entender o porquê. Afinal de contas, por que existe a política fiscal? Para que o governo se mete na economia? Pois é, existe uma teoria bem importante de um economista chamado Musgrave, que ajuda a explicar isso. A ideia é que a política fiscal tem basicamente 3 grandes frentes de atuação para dar uma forma para a economia e para a sociedade. E são essas 3 aqui. Primeiro, a função alocativa. Pensa naquilo que o mercado sozinho não consegue oferecer de forma eficiente, tipo estradas, segurança pública. Depois, a função distributiva, que busca diminuir as desigualdades, por exemplo, com programas de transferência de renda como o Bolsa Família. E por último, a função estabilizadora, que é o governo atuando para controlar a inflação e o desemprego, tentando manter a economia nos trilhos. Beleza, vimos a teoria. Mas e na prática? Como o governo pisa no acelerador ou no freio da economia? Vamos ver isso agora. A analogia do carro aqui é perfeita. A gente tem 2 movimentos. A política expansionista é quando o governo quer acelerar a economia. Para isso, ele aumenta os gastos ou diminui os impostos. O objetivo? Geralmente combater uma recessão, criar empregos. Mas tem um risco, pode gerar inflação. Do outro lado, tem a política restritiva. É o freio. O governo diminui os gastos ou aumenta impostos para dar uma segurada no consumo. O objetivo é controlar a inflação, reduzir a dívida. O risco? Se pisar muito no freio, a economia pode crescer menos. Tá, mas como a gente sabe se o governo está mandando bem nisso? Como se mede o sucesso dessas políticas? Pois é, existe um placar oficial para isso. Basicamente, para checar a saúde das contas públicas, existem 2 indicadores principais. E o segredo para entender a diferença entre eles está numa única palavra: juros. A questão é se a gente conta ou não os juros da dívida. Olha só a tabela. O resultado primário é o seguinte: a gente pega tudo que o governo arrecadou e tira tudo que ele gastou, mas sem contar os juros da dívida. Ele mostra o esforço real do governo para economizar. Já o resultado nominal é a conta completa. Ele pega o resultado primário e aí sim desconta o que foi pago de juros. É o placar final, que diz se a dívida pública aumentou ou diminuiu no fim das contas. E tudo isso nos traz até o momento atual do Brasil, que tem uma regra nova no jogo, o chamado novo arcabouço fiscal. Pois é, aquela regra antiga, o teto de gastos, que era bem rígida, foi substituída em 2023 por esse novo arcabouço. A ideia era criar um sistema um pouco mais flexível que se adaptasse melhor à realidade da economia. E o coração dessa nova regra está nestes números aqui, entre 0,6% e 2,5%. É uma faixa que define o quanto os gastos do governo podem crescer acima da inflação a cada ano. Mas como isso funciona na prática? É assim, agora, o crescimento dos gastos do governo está ligado ao crescimento da receita,
mas não é 1 para 1. O gasto real, ou seja, acima da inflação, tem que crescer dentro daquela faixa que a gente viu. A lógica é atrelar os gastos à capacidade do governo de arrecadar. A regra tem um piso para garantir investimentos e um teto para não deixar o gasto disparar. É uma tentativa de equilíbrio. E isso nos leva à grande pergunta que fica no ar, né? Será que essa nova regra vai conseguir de fato encontrar o equilíbrio ideal? Aquele ponto certo entre ter responsabilidade com as contas públicas e, ao mesmo tempo, promover o crescimento da economia? Essa é uma questão que, sem dúvida, vai mudar o futuro econômico do Brasil.